Gabriel, uma atitude que já deveria ter sido tomada pela diretoria azulina há mais tempos atrás, no meu modo de ver, no meu modo de pensar, na minha opinião. Eu acho que foi uma decisão que foi muito postergada aí pela diretoria e que pode trazer, né, um prejuízo, digamos assim, calculável, Gabriel. Por quê? Porque esse ano, a Série B, eu te confesso, Gabriel, com toda a experiência que a gente tem um pouco de futebol aí, de acompanhar futebol, eu nunca vi um ano de Série B com possibilidades tão grandes de acesso de um clube paraense a uma Série A, com toda sinceridade, né? Tirando, lógico, aquelas em que o Paysandu foi campeão e alcançou o acesso, tudo bem, mas nos últimos tempos, eu nunca vi uma possibilidade tão grande de acesso de um clube paraense como havia, ou como há, né? Ainda há tempo. Até pergunto para você, você acredita ainda que, claro, matematicamente há possibilidades, mas elas, na questão até do próprio entusiasmo do elenco, do torcedor, da confiança também dos atletas, você acha que ficou mais difícil? Olha, Gabriel, que ficou mais difícil, sim, sem dúvida, sem dúvida. O Remo perdeu 3 posições nesse final de semana aí. O Remo hoje é o Remo que vinha se mantendo ali quinto, sexto, quinto, né? Mas sempre hoje, na porta do G4. Sempre na porta, sempre até com a mesma pontuação do G4, né? E agora ele dá uma despencada aí para a 8ª posição, e que é pior, né? Os clubes agora tudo colados, tudo, né, com diferença de pontos mínimas. Ou seja, e o Remo tem um jogo fora de casa agora. Qualquer vacilo, o Remo pode dar mais uma queda, ter mais uma queda aí na tabela de classificação. Mas como a gente vinha falando, eu nunca tinha visto uma Série B tão propícia para um acesso de um time paraense à Série A, como estava essa de 2025. Infelizmente, né, a diretoria remista demorou a tomar uma decisão que era quase que unânime na opinião de imprensa, na opinião de torcedores, né, de um modo geral, porque nós não víamos um trabalho satisfatório por parte do treinador Antônio Oliveira, ainda que ele tenha tido bons resultados fora de casa, e aí eu fico a me perguntar, não sei como, né? Como? Mas obteve. Isso era mais sorte do que juízo. Exatamente. Mas foi fato, né? Mas dentro de casa, onde as coisas deveriam acontecer de uma forma ainda até melhor, não aconteceu. Não aconteceu. As fracas e pífias partidas que o Clube do Remo fez, como a de sábado, nós estávamos lá, nós vimos um time apático, um time desorganizado, taticamente, um time aparentemente sem motivação, sem vontade, né? Um time com jogadores deixando a desejar, alguns jogadores, né? Deixando a desejar no aspecto físico, de preparação física, e perdendo, né, digamos assim, a oportunidade, né, de fazer uma grande festa, como fez a torcida. A torcida compareceu, fez uma grande festa. Eu vejo que os visitantes, quando vêm aqui, se admiram sempre, né, da pujança da nossa torcida, tanto de Remo quanto de Paysandu, né, da festa que fazem. Realmente é difícil você ver algo parecido aí para fora, a não ser ali uma torcida de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, algumas dos maiores clubes que estão na primeira divisão, lógico. Mas realmente... Mas que isso deveria servir como estímulo. Exatamente. E você... que não serve, não está se refletindo desta forma. Pois é, você ter toda aquela massa ali gritando, festejando, incentivando, e você parece que não consegue... Aquilo parece que não consegue te estimular, pelo menos se não dá para ir na técnica, na organização tática, que desse para ir na força, na garra, na vontade, mas ainda assim de uma forma mais coordenada, digamos assim, né, Gabriel? Preparado, mas a gente não viu isso na equipe do Clube do Remo,
E para completar, o treinador, como sempre, com as suas invenções, com as suas surpresas de última hora, como foi o caso da entrada do Regis, desde o início da partida, coisa que, desde quando o Regis chegou, nunca havia acontecido, e a gente até falou isso durante os dias que antecederam a partida de sábado, quando soubemos que o Regis seria o titular para iniciar a partida, nós falávamos, né? Se quando o Regis chegou e que ele entrava no decorrer da partida, que ele demonstrou qualidades técnicas e ajudou, fez partidas excelentes com a camisa do Clube do Remo, ele não teve a oportunidade de iniciar uma partida, principalmente em função da questão física. Aí depois que o Regis, com o passar do tempo, caiu de produção, não foi aquele mesmo Regis que foi no início, não conseguia mais fazer aquela diferença quando entrava nas partidas, aí do nada, de repente, ele é escalado para iniciar um jogo fundamental e importante, quando o Remo tinha no seu elenco e no seu banco à disposição o Natan, né, que pode não ter feito uma grande partida, mas em relação ao que o Regis apresentou durante o tempo que jogou,